Boa noite, pessoal. Teve um pequeno atraso aí. A internet não queria funcionar, mas graças a Deus resolveu, né? Então, nós vamos aí para o nosso encontro do dia 30/4 de geometria plana. E eu vou falar aqui um pouco sobre igualdade ou congruência de triângulos, né? Que é o nosso capítulo 4, tá bom? Vou colocar aqui a apresentação de tela, né? Sem esquecer. Tela inteira. Permitir. Para quem conseguir participar ao vivo, beleza. Para quem não conseguir, o vídeo fica para depois, tá? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a congruência de triângulos. Vamos abrir aqui nosso quadrozinho digital, né? Ok. O computador está um pouco lento aqui, eu tive que dar uma reiniciada nele e deu certo. Esperando aí abrir. Abriu o nosso quadro digital, que a gente vai recorrer para ele. E vamos lá para o nosso livro. Então, a gente vai falar de congruências de triângulos. São triângulos que a gente vai estabelecer correspondência para eles e estabelecer casos em que eles são congruentes, né? Iguais. E aí a gente tem, com base num triângulo, consegue dar informação para o outro, em outro triângulo. Lembrando que na geometria plana, o triângulo é um elemento fundamental, tá? E a gente sempre vai procurar encontrar especificamente o triângulo retângulo. Pode ser que seja através do equilátero, que a gente transforma em retângulo, ou do isósceles, que a gente também transforma em retângulo. Essa é a ideia, né? Os triângulos vão ajudar a gente a resolver os problemas de geometria plana. Então a gente vai conseguir identificar casos em que os triângulos são iguais e eu posso tirar a informação de um e completar em outro, o que está faltando. Essa é a ideia. Então vamos dar um zoom aqui, né? O computador ainda está um pouco lento, mas já já ele fica bom, né? E comentar, vamos puxar nosso lápis aí. Beleza, vamos lá. Diremos que dois segmentos AC e CD são congruentes quando o tamanho de A até B é igual ao tamanho de C até B, né? Então, quando dois segmentos têm a mesma medida, a gente diz que eles são congruentes, né? Diremos que dois ângulos, ângulo A e ângulo B, são congruentes quando eles têm a mesma medida, tá? Então, para a gente, congruência significa igualdade, tá? Quando a gente fala em triângulos congruentes ou ângulos congruentes, a gente está falando que eles são iguais, tá? Aí o livro traz o comentário. Observe que com essa definição as propriedades de igualdade de números passam a valer para a congruência de segmentos e de ângulos. Como consequência, um segmento é sempre congruente a ele mesmo, claro, né? Um segmento sempre vai ter o mesmo tamanho de outro dele mesmo. E se eu tenho dois segmentos congruentes a um terceiro, então eles são congruentes entre si, né? Por exemplo, vamos pegar aqui. Sai daí. Vamos lá. Vou desenhar. Se eu tenho esse segmento da esquerda, esse da direita e esse superior, a propriedade essa aqui, ela é da transitividade, tá? Se o segmento da esquerda ele é igual ao superior e o segmento da direita é igual ao superior, então significa que esse segmento da esquerda ele vai ser igual ao da direita, né? Propriedade de transitividade. Vamos continuar lá. É o que o livro falou aqui no finalzinho, tá?
E aí ele fala que para simplificar vai usar o igual mesmo para congruente. Mas se vocês verem, por acaso, 3 tracinhos ao invés de 2, significa congruente. Tá? Vamos para a definição 4.2. Né, ó, em vez de vir só 2 tracinhos, se vierem 3 iguaizinhos aqui, significa congruentes. Que eu lhe falo assim, vamos simplificar a linguagem, vamos falar igual mesmo. Tá? Definição 4.2. 2 triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência biomímeca entre seus vértices, de modo que lados e ângulos correspondentes sejam congruentes. Tá? Vamos dar um print aqui e entender. O triângulo ele tem 3 lados, então a gente tem que ter 3 pares de lados congruentes, lados correspondentes, e tem 3 ângulos, então a gente tem que ter os ângulos correspondentes congruentes, ou seja, iguais, né? Vamos dar um print aqui. Vamos copiar e vamos entender melhor essa definição, tá? Aqui vou descartar. Então vamos lá. A gente tem que estabelecer a correspondência, tá? Tem uma certa correspondência e a gente tem que estabelecer ela. Vamos falar que aqui mede 3, aqui também mede 3, aqui meça 5. Aqui também meça 5, e aqui meça 4, e aqui meça 4, tá? E vamos falar que aqui seja 90 graus, aqui também seja 90, esse ângulo aqui seja 40 graus e esse outro aqui 50 graus. Repara que a soma dos ângulos internos dá 180 e ao maior ângulo se opõe o maior lado, tá? Então aqui vai medir 40 e esse aqui vai medir 50, tá? Então, isso aqui é 40, aqui é 3, aqui é 50, aqui é 4, né? Como esse ângulo aqui é maior que esse, o lado que se opõe a ele também é maior, tá? Esses 2 triângulos, eles são congruentes, só que a gente tem que estabelecer a relação da congruência. Como que eu geralmente estabeleço a relação? Eu ajeito os ângulos, tá? Porque, ó, tem um lado medindo 3 aqui, outro lado medindo 3 aqui, um lado medindo 4, outro medindo 4, outro medindo 5, outro medindo 5. Então, para um triângulo ser congruente a outro, tem 6 itens a serem avaliados. 3 pares de lados correspondentes, né? 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, e 3 pares de ângulos correspondentes. E para a gente estabelecer a correspondência, a gente tem que colocar os triângulos na ordem certa. Por exemplo, o ângulo A, que vale 40, ele vai estar representando pelo ângulo E. O ângulo B, que é 90, está levando no ângulo F. Então, a gente tem que estabelecer a relação de congruência. O que eu vou fazer? Eu vou redesenhar esse triângulo aqui, ó, o FGE, mas de forma que ele fique similar a esse triângulo ABC. Vamos fazer aqui. Bom, eu vou fazer ele na mão mesmo, vai ficar assim, super torto. Mas é para vocês terem uma noção de como vai ficar, tá? Então, ó, eu quero aqui o ângulo de 40 graus para ficar igual a esse, em cima o ângulo de 90 graus e à direita o ângulo de 50 graus. Eu estou estabelecendo a correspondência.
40 graus à esquerda, 90 graus em cima, 50 graus embaixo. Só que quem carrega o ângulo de 40 graus aqui é o vértice E. Então eu vou pôr aqui, é o E. Quem carrega o ângulo de 90 graus aqui? Aqui pra gente é o vértice F. Então eu estou girando aquele triângulo para estabelecer a correspondência, tá? E quem carrega o ângulo de 50 graus é o vértice G. Aí eu vou ter aqui, ó, que de G até E mede 5. Então, de G até E mede 5. De G até F mede 3. E de F até E mede 4. Então eu peguei esse triângulo aqui e girei ele para estabelecer a correspondência. Tá? Agora ficou, ó, eu posso sobrepor esse triângulo de cima com o de baixo de forma perfeita. E para ser correspondente, a gente vai ter 3 pares de lados correspondentes. Esse é correspondente a esse, o 3 ao 3, e de E até G é correspondente de A até C. E 3 ângulos internos correspondentes congruentes, né? Então a congruência vai ser ABC. ABC é congruente a EFG. EFG. Repara que isso aqui está falando assim, ó. O A corresponde ao E, ou seja, o A e o E têm o mesmo valor. Depois ele fala o seguinte, o termo do meio aqui é o B. Então o B corresponde ao F. Olha só, o B aqui para a gente mede 90 graus. Aqui. Já o F também mede 90 graus. E por último, nós vamos ter o seguinte. Sai daqui. Por último, nós vamos ter que o C corresponde ao G, né? Então eu vou ter aqui, ó, o C vale 50 graus, corresponde ao G. Então a correspondência dos ângulos, os ângulos iguais são correspondentes. E vai além disso, significa que de A até B mede o mesmo tanto de E até F. Então de A até B mede 4, de E até F mede 4. E que de B até C mede o mesmo tanto que F até G. B até C mede 3 e F até G mede 3. E por último, que de A até C mede igual de E até G. De A até C mede 5 e de E até G mede 5 também. Ou seja, a congruência entre dois triângulos tem que ser dada por 6 fatos. Os lados correspondentes têm a mesma medida e os ângulos correspondentes têm a mesma medida. No caso aqui, não estava estabelecida a correspondência. Eu tive que girar esse triângulo para ele ficar espelhado nesse e a gente poder estabelecer a correspondência, tá? Saiu, né? Vamos ver aí. Vamos ver o que o livro está falando. Eu vou voltar só para a chamada aqui, caso alguém entre, mas vai continuar, a gravação está continuando. Tá. Deve ser porque eu fiquei muito tempo sem mexer aqui e cancelou. Certo. Vamos ver o que o livro traz para a gente aqui sobre essa congruência de triângulos. Então, ó, ele vem aqui e fala para a gente que tem que ser estabelecidos 6 critérios. A gente vai ter 3 pares de lados correspondentes com a mesma medida, depois iguais, né? E 3 ângulos correspondentes com a mesma medida, iguais, né? Então, são 6 critérios para terem essa igualdade ou congruência entre triângulos, igual a gente viu aqui, tá? Só que a ideia é a gente estabelecer casos que eu consiga falar que 2 triângulos são congruentes ou são iguais sem ter que verificar os 6 casos.
A ideia é eu ter parte dos dados de um triângulo e ter os dados do outro e conseguir ver que eles são iguais e completar os dados do triângulo que eu não sei, tá? Então nós vamos ter aí 3 casos de congruências de triângulo, tá? Aqui o livro, ele está fazendo o que eu acabei de fazer ali atrás, ó. Esse triângulo aqui, ABC, ele é correspondente ao triângulo EDF. Ele vai ter que girar o triângulo para eles ficarem em posição igual, tá? Veja só, o D vai corresponder ao B, já o C, que é 45 graus, vai corresponder ao F, e aí a gente vai ter aqui, ó, o A correspondendo ao E, tá? Boa noite, Larissa, tudo bem? Boa noite, professora. Eu consigo entrar só mais tarde. Sem problemas. Sem problemas, tá? Hoje eu estou falando, né? A aula vai ficar gravada para os demais depois sobre congruência de triângulos, tá? Estabelecer quando 2 triângulos são iguais. E a ideia disso é eu ter dados de um triângulo e conseguir completar os dados de outro que eu não sei. A princípio a gente precisa de 6 informações para estabelecer que 2 triângulos são iguais. E a ideia é a gente estabelecer a igualdade desses triângulos sem ter que usar as 6 informações, que vão ser os casos específicos, que são 3, tá? E lembrando que para nós, triângulo na geometria plana, ele é a ferramenta básica, que a gente mais vai utilizar para resolver os problemas. Então a gente vai falar bastante sobre várias coisas de triângulo, tá bom? Então voltando aqui, ó, o caso que eu acabei de apresentar foi a congruência do triângulo ABC com o triângulo EFG, né? Eles têm 3 lados correspondentes iguais e 3 ângulos correspondentes iguais. O lado AB é igual ao FE, o lado BC, que mede 3, é igual ao FG, que mede 3, e o AC é igual ao EG, que mede 5. Aí o que eu fiz aqui? Eu girei esse triângulo para ele ficar na mesma posição de cima, né? Ó, aí ficou espelhado, 40 graus à esquerda, 90 acima e 50 à direita. E aí a gente diz que o triângulo ABC ele é igual ao EFG, significando que o A é igual ao E, o A mede 40 e o E também. O B é igual ao F, ou seja, o B mede 90 e o F também. E o C é igual ao G, ou seja, o ângulo aqui do vértice C mede 50 e o do G também. Geralmente eu deixo um triângulo desenhado, desenho o outro em branco e coloco os ângulos. Depois eu volto colocando a medida dos lados. Tipo, esse lado que está compreendido dos ângulos de 50 até 40 mede 5 e assim por diante. Então essa ordem que a gente escreve essa igualdade aqui, ela influencia, ela quer dizer muita coisa. Essa congruência ou igualdade pode vir com 3 tracinhos, que significa congruente, ou se quiser simplificar, põe 2 só e coloca igual, a palavra mais simples. O próprio livro fala que pode usar o termo igual mesmo, tá? E aí a gente vai para o primeiro axioma, né? É o primeiro caso onde a gente vai dizer que 2 triângulos são iguais sem ter que verificar as 6 coisas, né? Porque se eu tiver que verificar que todos os lados correspondentes são iguais, todos os ângulos correspondentes são iguais, eu não vou ter valia disso nenhuma. Eu vou ter todos os dados dos 2 triângulos e eu não vou usar desse fato para nada. Então aqui, vamos tirar esse axioma aqui e tentar pelo menos ilustrar ele. Esse primeiro axioma, lembrando que é algo que a gente vê e entende que aquilo é correto, e quando vem um teorema é algo que a gente tem que provar que aquilo é correto. Então vamos interpretar esse primeiro axioma,
tá? Que vai ser o nosso primeiro caso de congruência. Ele fala o seguinte: dados dois triângulos ABC e EFG, se AB é igual a EF e AC é igual a EG e o ângulo A é igual a E, então os triângulos são iguais. A gente lê, vira um amontoado de coisas. O que a gente vai fazer? Desenhar e entender o que ele está falando, tá? Então eu vou desenhar dois triângulos aí. Vamos ver se eu tenho a opção de inserir o triângulo pronto de uma vez. Acho que não. Não. Então nós vamos ter que desenhar os triângulos, não vai ter para onde fugir. Bom, eles vão ficar bem tortos mesmos, mas é para a gente entender. Então falou que são dois triângulos, o primeiro ABC, ABC e o segundo EFG. E na geometria, gente, é muito importante a gente desenhar situações para entender bem o que está sendo dito. Falou que o lado AB tem a mesma medida do EF. Então, o AB tem a mesma medida do EF. Então, estou dando dois tracinhos aqui para significar que eles são iguais. E, por sua vez, o AC é igual ao EG. Então, o AC, vou pôr três tracinhos, é igual ao EG. Então, a gente tem dois lados que tem um ângulo em comum, tá? Tem que ser iguais, ou seja, esse lado tem a mesma medida desse e esse outro lado tem a mesma medida desse. E além disso, o ângulo A é igual ao ângulo E. Então, o ângulo A, que é esse, é igual ao ângulo E, tá? Então, olha só, se eu tiver dois lados correspondentes iguais e o ângulo entre esses dois lados também for igual, então a gente vai falar que esses dois triângulos aqui, ó, são iguais, tá? É pra gente o caso lado, ângulo, lado. Deixa eu voltar, escrevi errado. Então, é o caso lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos têm dois pares de lados iguais e o ângulo entre eles iguais também, então esses dois triângulos vão ser iguais. O que significa? Que os outros dois ângulos internos vão ser iguais, o B vai ser igual ao F e o C vai ser igual ao G e os outros dois lados também vão ser iguais. Então, aqui, em vez de eu utilizar os 6 fatos para mostrarem que os triângulos são iguais, eu posso usar só 3, tá? E aí, mas por que isso é um axioma, Mauro? Olha só, se a gente tem aqui essa abertura de A é igual a abertura de E, de A até B também vai ser de A até B é igual de E até F, e de A até C também é igual de E até G, significa o seguinte: quando eu for fazer um segmento que encaixa de B até C, vai ser o mesmo segmento que encaixa de B até G. O que eu usar para completar aqui, eu também uso para completar aqui. Se eu apagar o segmento BC e apagar o segmento FG, todo o resto é igual. Então, se eu for fechar esse outro lado, ele também vai ter que ser igual. Ou seja, o terceiro lado também seria igual. Então, isso aqui é uma contestação, é um axioma, porque a gente consegue perceber visivelmente que se eu apagar esse lado aqui, o BC e o FG, todo o restante é igual. Então, quando eu for completar o terceiro lado, só resta para ele ser igual também, tá? Então, o nosso primeiro caso de congruência dos três são lado, ângulo, lado. Todo triângulo que tem dois pares de lados correspondentes iguais e o ângulo entre esses pares de lados iguais, então esses triângulos são iguais. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar o seguinte. Aqui mede 3, aqui mede 4. E aqui também mede 3, e aqui também mede 4. Esse ângulo aqui é de 60 graus. E esse outro ângulo é de 60 graus. Então, esses dois triângulos são congruentes, tá? Se eu falasse que, por exemplo, esse outro lado aqui mede 5, então significaria que ele também mediria 5. Se eu falasse que aqui em cima mede, vamos falar, sei lá, 70 graus, então aqui em cima também mediria 70 graus. Essa é a ideia, tá? E essa congruência, ela vai ter um vértice que vai dar origem a ele, né? Que aqui é o vértice A e o E. Poderia estar o 3 e o 4 do lado de cá, e o 3 e o 4 do lado de cá, e os 60 graus no C e no G, tá? Então, se a gente tiver dois pares de lados correspondentes iguais, e o ângulo entre eles igual também, significa que esses triângulos vão ser congruentes. Se tiver qualquer dúvida, fica à vontade para falar, tá bom? E aí agora a gente vai vir no teorema. O que é um teorema? Teorema vai ser algo que não é tão intuitivo, que a gente não vai bater o olho e não vai saber, assim, afirmar com certeza. E aí a gente recorre ao axioma para provar o teorema. Vamos aí para o segundo caso de congruência de triângulos. O segundo caso, ele diz o seguinte: dados dois triângulos ABC, EFG, se eles tiverem um lado e dois ângulos correspondentes iguais, então esses triângulos eles vão ser iguais. Vamos ilustrar aqui e depois eu volto aqui para a demonstração disso. Deixa eu ver como é que eu faço para... bom, aí não é esse axioma, né? A gente está no teorema, vou só utilizar os desenhos embaixo. Ele está falando o seguinte: se de A até C tem a mesma medida que de E até G, e o ângulo E é igual ao ângulo A, e o ângulo C é igual ao ângulo G, satisfazendo essas três condições, a gente consegue afirmar que os dois triângulos são iguais e as 6 informações deles são iguais. Tem 3 lados e 3 ângulos, tá? Então, esse aqui pra gente é o caso ângulo, lado, ângulo. Como assim? Eu vou ter dois pares de ângulos correspondentes iguais, o A e o E, o C e o G. E o lado entre os ângulos tem que ser igual, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui que o AB é igual ao EF, eu não poderia afirmar que os dois triângulos são iguais. Os dois triângulos são iguais se tem dois pares de ângulos correspondentes iguais e o lado entre esses ângulos que tem que ser igual também. Essa é a conclusão do teorema. Teorema 4.3. Então, é ângulo, lado, ângulo. Então, o E está entre os lados, não é por acaso não, é porque o lado entre os ângulos iguais que tem que ser igual. Vamos ver a prova aqui, né? O que o livro fez? Ele fez uma prova por construção e por chegar em um absurdo, tá? Como assim? O livro ele começou com a hipótese que eu vou ter dois lados iguais, um lado igual e dois ângulos iguais. Como assim? Ele deu os triângulos. Deu pra gente os triângulos A, B, C e E, F, G, onde de A até B é igual de E até F, o ângulo A é igual ao E e o B é igual a F.
Essas informações que eu dei em vermelho, ele está falando assim, ó, justamente, ângulo, lado, ângulo, iguais, tá? Então, o A vai no E, é igual, o B no F é igual, e o segmento AB é igual ao EF. Então, ele quer provar que se isso aqui acontecer, esses dois triângulos vão ser iguais. E aí ele fez um incremento seguinte, ele marcou nesse triângulo ABC um ponto D, onde a gente passou a ter o triângulo ADB, tá? Ele marcou um ponto D de forma que de A até D tem a mesma medida de E até G. Aí eu já marquei de verde, que eu estou mostrando o seguinte. Então o livro marcou dois triângulos que tem ângulo, lado, ângulo iguais. E aí ele veio e marcou um ponto D nesse triângulo ABC, onde de A até D tem a mesma medida de A até G. Só que observa só, o triângulo ADB, ele vai ser igual ao EGF. Por quê? De A até G tem a mesma medida que de E até G. Lado. De A até B tem a mesma medida de E até F. O outro lado. Então, 3 tracinhos verde aqui, 3 tracinhos verde aqui. 2 em vermelho aqui, 2 em vermelho aqui. E o ângulo A, ele é igual ao ângulo E. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o triângulo ADB, ele vai ser igual ao EGF, ok? Pelo caso, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então, esses dois triângulos são iguais, pelo axioma anterior, que fala do lado, ângulo, lado. Só que veja bem, então significa o seguinte, se o ADB é igual ao EFG, significa que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo ABD, que é esse aqui, ó, que eu estou traçando agora ele tem que ser igual ao ângulo F. E o ângulo D tem que ser igual ao ângulo G, porque esses dois triângulos são iguais. Mas, se esse ângulo ABD, que é esse aqui, é igual ao F, a gente não partiu do princípio também que o ângulo B era igual ao F? Então, a gente está tendo, olha só, já tinha falado que o ângulo B é igual ao F. E aí eu concluí que esse ângulo ABD, o ângulo ABD também é igual ao F. Ou seja, esse ângulo ABD vai ser igual ao ângulo B. E com isso, esse ponto C teria que estar em cima do D. Então, ficou sendo que o triângulo ADB, ele é igual ao EGF e ele também é igual ao ACD. Esse ponto teria que vir para cima do C. E aí a gente chega à conclusão que os triângulos, quando satisfazem ângulo, lado, ângulo, são congruentes também. Eu fiz um resuminho aqui, né? Cadê? Eu escrevi. É porque o livro fala o seguinte, como consequência tem que o ângulo ADB é igual ao F, né? O triângulo de dentro aqui vai ter o ângulo ADB igual ao F. Mas o F também é igual ao ângulo ABC, que foi o que foi dado. Ou seja, só restou o ponto D coincidir com C. Então, os três triângulos são iguais entre si. Tanto o triângulo que foi construído aqui dentro é igual ao triângulo de fora, que também vai ser igual ao triângulo da direita, tá? Na verdade, esse ponto não poderia estar aqui para dentro, ele teria que coincidir no ponto C. Bom, eu sei que demonstração por construção ao primeiro contato não é algo simples, tá? Mas sugiro depois ler o livro, tentar colocar no papel, fazer os desenhos, tentar ver o vídeo de novo e compreender o melhor possível essa construção.
Então aí a gente ficou tendo o segundo caso de congruência de ângulos. Vamos para o terceiro. São 3 casos e eu ainda quero fazer um exercício. Se passar um pouquinho do tempo, não tem problema não, que eu passei um pouquinho, eu atrasei um pouquinho para começar a aula porque minha internet não estava funcionando, tá? Bom, aí aqui ele vai vir com uma definição, é só uma definição simples, mas porém muito importante. Fala que um triângulo ele é dito isósceles se tem 2 lados congruentes. E esses lados são chamados de laterais e o terceiro de base, tá? É só estar definindo, né? É igual eu chegar numa sala de aula e falar, ó, gente, isso aqui é um apagador, serve para isso. Ou isso aqui é uma carteira, serve para isso. Isso é um pincel, serve para isso. Então ele deu a definição de triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles se tem 2 lados com a mesma medida e o terceiro lado que vai ter a medida diferente a gente vai chamar de base, tá? Então um triângulo ele é isósceles se tem 2 lados com a mesma medida. O terceiro lado fica chamado de base. E aí o que ele vai vir falando daí para frente é o seguinte: no triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida também, e a altura relativa à base, a altura chega a fazer 90 graus, divide a base ao meio, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. A princípio, a definição é: um triângulo é isósceles se ele tem 2 lados com a mesma medida. E conclui, e também falou o seguinte: o terceiro lado, que tiver medida diferente, a gente chama de base. Não necessariamente a base tem que estar aqui embaixo, não. Ela pode estar à direita ou à esquerda. Por exemplo, eu ter algo do tipo assim: esse lado é igual a esse, e esse da direita aqui é o diferente. Então, a base seria esse lado. A base é o lado da medida diferente, ok? E no triângulo isósceles, a gente vai também ver que os ângulos da base têm a mesma medida e a altura relativa à base vai dividir a base ao meio, tá? Lembrando que todo triângulo ele tem 3 alturas, tá, gente? Essa aqui de cima para baixo, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Só a altura relativa à base, que é o lado de medida diferente, que divide o lado ao meio, tá? E aí a gente vai ver que o triângulo isósceles a gente pode transformar ele num triângulo retângulo, que é o que importa pra gente, onde eu vou ter a medida desse lado, a medida dessa parte aqui vai ser a metade da medida da base, e aqui a gente vai ter a altura, né? E o triângulo retângulo serve para a gente aplicar o teorema de Pitágoras e, na maioria dos casos, descobrir o valor da altura, tá? E aí a conclusão vai ser a seguinte: a gente vai poder falar sobre um triângulo isósceles usando 2 fatos. Se tem 2 lados iguais, significa que tem 2 ângulos iguais. E, por outra via, se tiver 2 ângulos iguais, significa que tem 2 lados iguais. Como assim, mal? Nós estamos aprofundando um pouquinho no conhecimento. O triângulo ele vai poder ser dito isósceles olhando se tem 2 lados iguais, ou se ele tiver 2 ângulos iguais, a gente também pode afirmar que ele tem 2 lados iguais e, consequentemente, é isósceles. Ou seja, são 2 informações. A gente pode olhar os lados ou os ângulos para dizer que eles são isósceles, tá? E o objetivo de ser isósceles, um dos e o mais utilizado é que a gente pode transformar ele num triângulo retângulo, onde aqui vai ser metade da medida da base, aqui vai ser um dos lados, e aí eu posso usar o teorema de Pitágoras para achar a altura. O livro vai discorrer sobre isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fala que a isósceles tem 2 lados congruentes, que é iguais, e que em um triângulo isósceles os ângulos da base também são iguais. Ele vem e fala isso. E aí ele vai falar, usa setinha para um lado e para o outro, que é o se somente se. Ou seja, se uma coisa acontece, implica que a outra também acontece. E se só outra acontece, a primeira também acontece. Se um triângulo tem 2 ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles, né? Então, o triângulo vai ser isósceles se ele tiver 2 ângulos congruentes
ou também vai ser isósceles se ele tiver dois lados congruentes, tá? Aí aqui vem com outra definição, que é a de mediano. Primeiro, ele vai trazer algumas definições aqui, ó. Primeiro é mediana. Mediana é um segmento que sai de um vértice e chega no outro segmento e divide o lado que ele chega ao meio. Isso é mediana. Aí depois ele vai trazer o conceito de bissetriz. A bissetriz vai ser para a gente um segmento que une um vértice ao lado oposto, de forma que ele vai dividir o ângulo de onde ele saiu ao meio. Como se o ângulo A fosse 60, essa parte de cima é 30 e a de baixo também é 30. E por último ele vai trazer a definição do que é uma altura. Uma altura é um segmento que sai de um vértice e vai chegar no segmento oposto fazendo 90 graus. E aí ele vai falar o seguinte: no triângulo isósceles, a altura, a mediana e a bissetriz relativa à base se coincidem. Quem que é a base? No isósceles, a base é o segmento que tem medida diferente. Então, no triângulo isósceles aqui pra gente, a gente vai ter um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. Então, esse ângulo aqui vai ser igual ao de cá. E aqui embaixo vai ser a base. A base é o lado de medida diferente. Não necessariamente tem que estar embaixo, tá? Se eu traçar um segmento aqui que chega a fazer 90 graus, ele vai ser a altura. Também vai ser a mediana, porque vai dividir ao meio o segmento aonde ele chega. E também vai ser a bissetriz, porque ele vai dividir esse ângulo aqui ao meio, tá? É para isso que ele vai ressaltar aqui agora o livro. Vamos dar uma aceleradinha aí, porque o horário tá quase. Então ele vai falar isso, preposição 4.8. Em um triângulo isósceles, a mediana relativa à base também é bissetriz e a altura, né? Ele está trazendo algumas definições aqui para a gente. E aí ele vai vir com um terceiro caso de congruência, né? Então a gente teve lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, e o terceiro caso é o lado, lado, lado. Se fala que se um triângulo tiverem três pares de lados correspondentes com a mesma medida, então esses triângulos vão ser iguais, né? Mas, Mauro, se ele tem todos os lados iguais, para que serve? Se eu já sei o valor de todos os lados, serve para a gente determinar os ângulos se eu não tiver algum ângulo de algum deles. Vamos ver aqui. Vamos desenhar. Vamos falar que eu tenho aqui 3, 4 e 5. E aqui é 90 graus. E, de novo, vamos botar o seguinte. Aqui eu tenho 4, 3 e 5. Só isso. Primeiro, eu tenho que estabelecer a correspondência exata. Vamos falar que aqui vai ser 50 graus. Tá? Esses dois triângulos, eles já são iguais. Tá? Ó, tem três pares de lados iguais. 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Só que eu tenho que estabelecer a correspondência exata. Eu vou girar esse triângulo aqui e vou deixar ele na mesma posição do outro. 3, 4 e 5, tá? Então, eu girei esse triângulo aqui para ficar na correspondência certa desse.
Então, significa que aqui vai valer 50 graus, entre 3 e 5, e aqui em cima vai valer 90 graus. Então, serviria para isso. Então, esse terceiro teorema fala que se tiverem 3 pares de lados correspondentes iguais, então os triângulos são iguais, então eu posso fazer afirmações sobre o valor dos ângulos de um triângulo, sabendo os valores dos ângulos do outro triângulo, tá? É essa a ideia, tá? E não se esqueçam, a gente tem que estabelecer a correspondência, tá? Pôr em ordem. É o que vai falar o terceiro caso, né? É isso daí. Vamos ver o que tem mais e se eu separei algum exercício para fazer. Tá? Certo? Então eu separei só um exercício para ser feito aqui. Deixa eu achar ele. Vamos fazer o exercício 3. Fazer ele, vai ser rapidinho e aí a gente encerra. Pode ter alguns conceitos, algumas coisas que não fiquem claras. Eu, assim, particularmente, quando eu fiz a graduação de matemática, às vezes tinha algumas coisas que eu tinha que estudar 2 ou até 3 vezes para eu entender. Então, isso faz parte do processo, tá, gente? Vamos ler o exercício. Na figura ao lado, os ângulos alfa e beta são iguais. Alfa e beta são iguais. Mostre que AC igual a BC. Então, ele quer mostrar que o AC é igual a BC. Ou seja, gente, 2 lados iguais fala o quê? Isósceles. Para eu saber que o AC é igual a BC, eu vou ter que mostrar o seguinte. Esse ângulo interno aqui, o CAB, ele vai ter que ser igual ao CBA, porque se eu tenho 2 ângulos internos num triângulo iguais, eu vou ter que ter 2 lados iguais também. Falou que o alfa é igual ao beta, não falou? Então vamos colocar aqui, ó, o alfa é igual ao beta. E vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Eu sei que o θ mais o beta vale o quê? 180. Então, eu vou ter que o θ mais o beta, mas espera aí, o beta não é igual ao alfa, então em vez de usar o beta, eu vou pôr o alfa. Então, θ mais o alfa dá 180 graus. E aqui em cima, vamos chamar aqui de PC, esse outro ângulo aqui, tá? O CAB. Então, CAB é o ângulo PC. Da mesma forma, eu tenho que o PC mais o alfa dão 180 graus. Então, PC mais alfa valem 180 graus, né? Porque isso aqui vai formar o quê? Meia volta vale 180 graus. Então, PC mais alfa é 180 e θ mais alfa também é 180. Olhando para a equação de cima e de baixo, olha só. Alguma coisa mais alfa é igual a 180 e outra coisa mais alfa é igual a 180. Ou seja, o θ tem que ser igual a psi. Se eu isolar aqui, eu vou ter que o θ é igual a 180 menos o alfa passa para lá subtraindo aqui, ó, o alfa vem subtraindo, então o θ é igual a 180 menos alfa. E da mesma forma, o psi vai ser 180 menos alfa. Então, da mesma forma, eu vou ter que o psi é igual a 180 menos alfa. Ou seja, eles são iguais, ó. θ é 180 menos alfa, psi é 180 menos alfa. Ou seja, esse ângulo psi é igual ao θ. Então, o triângulo ABC tem 2 ângulos iguais. Se ele tem 2 ângulos iguais, significa que ele é isósceles. Se ele é isósceles, significa que ele tem 2 lados iguais. Ou seja, os lados iguais são o AC e o BC. Mas por que os lados iguais são o AC e o BC? Porque os ângulos iguais ficam na base. A base é o lado de medida diferente. Então, a gente pode concluir que AC é igual a BC, tá?
Provavelmente esse exercício ele deve estar até na lista aí para vocês, tá? Então depois tentem pegar ele e fazer de novo. Larissa, tem alguma dúvida? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, em relação à congruência, até que tá tranquilo. Eu deixei uma dúvida da questão 1 do trabalho. Aí eu coloquei lá no fórum. Questão 1 desse aqui ou é de outra página? Não, é o primeiro, acho que até do primeiro capítulo. Deixa eu dar uma olhadinha lá nele. Aí a gente já... Eu nem vi que chegou dúvida lá no fórum, mas às vezes se eu já tirar sua dúvida já fica resolvido. Então tá aí o capítulo 1, vamos achar os exercícios. Tcharam. É esse exercício aqui? Isso, aí é só a letra F e a letra que seria H, mas ele repetiu o E aí, né? Então, o último e o antepenúltimo. Tá. Vou dar um print aqui e aí a gente faz. Fica mais fácil fazer na lousa digital. Sobre uma reta, marque 4 pontos ABCD nessa ordem. Então vamos marcar aqui nossa reta. Marcar aí os 4 pontos. A, B, C, D. Letra F. Semirreta AB. Então, a semirreta AB é semirreta de origem em A e em direção em B. Então, a semirreta AB vai ser essa parte de vermelho aqui, toda para cá. Ela não vai para a esquerda. E aí, depois falou interseção é o que tem em comum com a semirreta AD. Semirreta AD. A semirreta AD, ela começa em A e vai em direção em D. Isso, aí a minha dúvida é essa, se eu posso responder tanto que a interseção pode ser a semirreta AB quanto a semirreta AD, se elas são iguais. Elas são iguais. Você pode pôr que a interseção da semirreta AB com a semirreta AD é igual à própria semirreta AB. Pronto. Né? Ou seja, você poderia pôr... Deixa eu achar o pontinho aqui onde que é. Você poderia pôr aqui que a resposta é que a interseção é a própria semirreta AB, tá? Ou é a própria semirreta AD, tanto faz. Vamos pro... Tudo bem aí na F? Tranquilo, aí a E vai ser a mesma coisa, assim. Que aí pode ser tanto uma quanto a outra. Ah, tá. Então já resolveu a da H, no caso, né? Que é a união, união de AB com BC. Aí se poderia ser tanto semirreta AB Não, quanto semirreta AC. Aqui vai ter uma diferença, tá? Vamos fazer. Vamos começar com o vermelho de novo. Então, semirreta AB. Semirreta AB, ela vai daqui até lá na frente. Que a união é a junção das duas, não é só o que elas têm em comum, tá? União com semirreta BC. A BC, ela começa aqui, ó. E vai daqui para cá. Quando eu falo em união, é eu juntar a parte vermelha com a verde. Então, a união das duas é a semirreta AB, tá? Porque a união é eu pegar essa parte aqui, que está só em uma, mais a outra parte. Se eu coloco que é a semirreta BC, então eu estaria colocando só que a união ia ser só essa parte aqui da frente. Então a união é a parte maior, é a toda. A união das duas, essa é a semirreta
AB, que vai ter um pedacinho que está só em AB e o outro pedaço que está nas duas ao mesmo tempo, tá? A união a gente põe tudo, ou que está em um só ou que está nos dois ao mesmo tempo. Ajudou um pouco? Deu para entender? Tranquilo. Já já vou enviar, então. Tá certo. Então, boa noite para você. Qualquer dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Boa noite, obrigadão. Por Até mais. nada. Tchau.